Olá, segunda série. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o simbolismo. Vamos resolver algumas questões, né? E depois vamos continuar a nossa conceituação sobre o simbolismo. Bom, temos aqui então. Questão 1. Entre as principais características do simbolismo estão. Temos aqui então, observe, o simbolismo, ele na verdade faz uma recuperação de algumas características do romantismo, especialmente da segunda fase, né, da fase ultrarromântica. Então nós temos, por exemplo, o subjetivismo. Então temos aqui o subjetivismo. Aquela também era uma época em que havia um pessimismo bastante exacerbado, né? Então temos aqui pessimismo. Beleza. Nós temos aqui, por exemplo, o subjetivismo, mas não temos o pessimismo, certo? Aqui nós temos o otimismo, totalmente incorreto, né? Temos aqui então o objetivismo, também não dá porque é o subjetivismo. Beleza? Então temos aqui o otimismo, cientificismo, ou seja, fica muito fácil até, né? E o misticismo. Então as principais características: subjetivismo, pessimismo, misticismo, espiritualidade, trabalhar, né, as questões ligadas à alma do ser humano, trabalhar a essência do ser humano, ser, né? Então são essas as principais características do simbolismo. Questão 2. O simbolismo surge na França no fim do século XIX em oposição ao... Bom, nós já estudamos isso, inclusive, né, nas características, na última aula, né, do simbolismo, em oposição ao realismo, gente. Também faz oposição ao parnasianismo? Faz. Mas o parnasianismo já é uma, vamos dizer, manifestação do realismo. Então, o realismo é realmente o grande expoente, né, de uma, vamos colocar, estética que se opõe totalmente ao simbolismo. Na verdade, o simbolismo ao realismo, né? Então tá aí, letra E. Aí temos aqui a 4. Temos 3, né, na verdade. Assinale a alternativa incorreta a respeito do simbolismo. Nós queremos a incorreta, beleza? Utiliza o valor sugestivo, com certeza, da música e da cor, vimos isto na última aula, né? Dá-se ênfase, né, dá ênfase à imaginação e à fantasia? Sim, né, também há essa característica, não é? Porque, né, houve então ali a valorização do subjetivismo, né? Ou seja, retirou-se aquela linguagem objetiva, né, concreta em si, e passou-se então a ter uma linguagem que provém da imaginação, que provém então dos pensamentos em si do ser humano, né? De suas ideias, né, vamos colocar assim, ligadas à sua existência. E logicamente que entra então a fantasia e a imaginação. Bom, C. Nós queremos a incorreta. É uma atitude objetiva? Pronto, né? Já vimos até que está incorreto aqui pelo subjetivismo. Aí quando apareceu o objetivismo, você já poderia marcar que estava incorreto, né? Bom, a C aqui então. Objetiva, uma visão objetiva, uma atitude objetiva em oposição ao subjetivismo dos parnasianos. Está tudo trocado aqui. Os parnasianos tinham uma atitude objetiva, certo? E, no caso, o simbolismo, uma atitude subjetiva, certo? Procura a representação da realidade do subconsciente? Sim, né? Trabalha o subconsciente, o inconsciente. No Brasil produziu, entre outras, a poesia de Cruz e Souza e em Portugal de Antônio Nobre? Sim, né? Aqui, inclusive, o maior expoente do simbolismo no Brasil. Nós vamos estudar, né, esse assunto, ou estudá-lo, nesta aula aqui, na verdade, né, quando terminarmos esse exercício. Bom, 4. Assinale a alternativa que não se refere de modo correto ao simbolismo. Então, vamos lá. Temos aqui: surgido da inteligência europeia, afirmou-se como uma oposição vigorosa ao triunfo do fato e das coisas sobre o sujeito. Bom, não, né? Não é um triunfo, então, do fato e das coisas sobre o sujeito. Na verdade, é o contrário, né? Houve, então, a valorização do sujeito, né? Houve uma valorização, então, do subjetivismo,
certo? Ou seja, daquilo que vem, né, do sujeito, de seus pensamentos, né, de sua, então, consciência. É uma reação às correntes analíticas e a estilos literários objetivos que proliferaram na segunda metade do século, então, no caso, XIX? Bom, sim, né, gente? Olha só, é uma reação realmente analítica, né? E, logicamente, né, é uma reação a essas correntes analíticas, né, na verdade. Ou seja, eles muitas vezes, então, trabalhavam em si, né, muitas características que se opuseram, então, a vários estilos literários objetivos, que, por exemplo, começaram com o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. E aqui, se não ficou muito claro, né, então ele surgiu dessa inteligência europeia, sim, né, e firmou-se como uma oposição realmente, né, no caso, a esta ideia ligada, então, ao objetivismo. C. Os cultores desse estilo tinham uma aspiração de integrar a poesia na vida cósmica, privilégio que tradicionalmente coube à religião e à filosofia. Bom, sim, né, houve essa, então, substituição, essa poesia cósmica, algo que em si era responsabilidade, né, da religião e da filosofia para trabalhar, então, a espiritualidade do ser humano, né? Bom, converge com ideais antirromânticos. Converge, ou seja, vai, né, ao encontro, ou seja, está de acordo, tá, com os ideais antirromânticos. Já achamos o erro, né? Na verdade, né, o simbolismo converge com os ideais românticos. Não com todos, mas com algumas ideias que são, então, marcantes do romantismo. Como, por exemplo, o pessimismo, como, por exemplo, também o subjetivismo, certo? Só não se apega àquela, vamos dizer assim, aquele sentimentalismo exacerbado, não é? Abrindo o caminho para o exercício de uma outra linguagem mais aderente aos sentidos e aos objetos, tá? Mais aderente aos sentidos, beleza? Não aos objetos. Bom, então, achamos aqui. Aqui não se refere, né, de modo correto ao simbolismo. As posturas estéticas do período almejavam a apreensão direta de valores transcendentais, com certeza, né? Como o bem, o verdadeiro, o sagrado. Sim. Bom, vamos aqui para 5. Assinale o que for incorreto a respeito da estética simbolista e da poesia de Cruz e Souza. Nós ainda não vimos, né, na verdade, mas vamos lá então estudar Cruz e Souza e nós vamos voltar então a esta questão. Está aqui, Cruz e Souza. Produção literária. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas pouco a pouco. Cruz e Souza. João da Cruz nasceu a 21 de novembro de 1861, em Desterro, hoje Florianópolis, Santa Catarina. Filho de escravos, olha só, negro sem mescla, tá? O próprio poeta, ao nascer, sustentava a condição de escravo, certo? Sua família foi alforriada, né, ou seja, receberam então a liberdade em si, né, como escravos, quando do início da Guerra do Paraguai, por seu dono, o Marechal Guilherme Xavier de Souza. Inclusive, este antigo senhor e sua esposa, né, acabaram cuidando do menino João da Cruz, dando-lhe inclusive o sobrenome Souza. Certo? Porque o nome dele aqui, né, Guilherme Xavier de Souza. Sempre com a proteção do Marechal Guilherme, estudou então no Liceu Provincial Catarinense. Em 1882, juntamente com Virgílio Várzea, dirige a Tribuna Popular, jornal abolicionista. Só que, em consequência dos problemas ligados ao preconceito racial, ele se vê impelido a abandonar, né? Porque senão iria, então, prejudicar em si o jornal, né? Olha que coisa horrível. Então, em 1883, né,
ele então abandonando, né, a sua terra natal. Por esta época ele trabalha, olha só, como ponto e secretário da Companhia Teatral de Julieta dos Santos, percorrendo quase todas as províncias brasileiras. Voltando para Santa Catarina, é nomeado promotor público em Laguna, mas não chega a assumir o cargo por causa do preconceito de cor. Transfere-se para o Rio de Janeiro, trabalha na imprensa, mas o seu melhor salário é o de um miserável emprego na Estrada de Ferro Central do Brasil. Olha que absurdo. Em 1983, casa-se com Gavita Rosa Gonçalves, também negra. O casal tem 4 filhos, todos prematuramente falecidos. O de vida mais longa morreu aos 17 anos. Realmente uma vida bem sofrida, né? Isso por conta de outros, infelizmente. Gavita enlouquece e permanece internada durante longo tempo. Observem, morrem o pai e a mãe do poeta. Em 1897, tuberculoso e pobre, procura refúgio na cidade mineira de Sítio, vindo a falecer em 19 de março de 1898. Seu corpo foi trasladado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro fora do esquife, num vagão de animais. Complicado. Então, só que ele é a figura mais importante do nosso simbolismo, o simbolismo aqui no Brasil, que quase chegou a não se afirmar aqui, se não fosse por ele, né? Nós sequer teríamos esta estética, né, em nossas letras. Então, como poeta, teve apenas um volume publicado em vida, Broquéis. Os 2 outros volumes de poesia são póstumos, o que de certa forma caracteriza, no caso, uma carreira muito rápida que poderia ser melhor trabalhada, né? Apesar do poeta ser considerado um dos maiores nomes do simbolismo. Observe, universal. Sua obra apresenta uma evolução importante, uma vez que ele abandona o subjetivismo e a angústia iniciais para posições mais universalizantes, né? Então, a sua produção inicial fala da dor e do sofrimento do homem negro, evidentes colocações pessoais, mas evolui para o sofrimento e angústia do ser humano. O existencialismo, então, né, que era trabalhado ali. Está sempre presente a sublimação, a anulação da matéria para a liberação da espiritualidade, só conseguida por meio da morte, né? E, ao lado disso, percebe-se o uso de maiúsculas, valorizando, olha só, percebe-se o uso das maiúsculas, valorizando ideias e uma angústia sexual profunda, como bem atesta o seguinte soneto. Grinaldas e véus brancos, véus de neve, véus e grinaldas purificadores, vão as flores carnais, as alvas flores do sentimento delicado e leve, um luar de pudor sereno e breve, de ignotos e de prônubos pudores, erra nos pulcros, vaginais brancores, por onde o amor parábolas escreve. Luzes claras e augustas, luzes claras, douram dos templos e sagradas aras, na comunhão das níveas hóstias frias, quando seios pubentes estremecem, silfos de sonhos de volúpia crescem, ondulantes em formas alvadias. Então, temos aqui, né, várias características então com a temática sexual, né, as palavras em si, que remete a algumas outras características do poeta, como a obsessão pela cor branca, né, por tudo aquilo que é branco, que sugeria brancura, alvura, véus brancos, véus de neve, alvas flores, luar, virginais, brancores, luzes brancas, níveas, hóstias, né, ou seja, toda essa linguagem então ligada a essa questão tão marcante na vida dele. Então, a linguagem, com seus símbolos e jogos de vogais, não se assemelha a nenhuma outra estética. Observe a musicalidade, as frequentes aliterações são outra marca da poesia daquele que já foi chamado de cisne negro, ou mesmo o Dante negro, né? Ou seja, um dos maiores expoentes, então, da literatura universal, né? Então, ele foi comparado, né? Como, por exemplo, uma famosa estrofe do poema Violões que Choram. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices vorazes,
dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então observe como é que ele consegue então realmente trabalhar a musicalidade, né, a aliteração, ou seja, a repetição aqui da letra V, né, e assim ele consegue trazer essa sonoridade, consegue trazer então todas as características do simbolismo, né, e de uma forma muito realmente apurada, sendo que quase sequer essa estética foi trabalhada no Brasil, certo? Além disso, há aqui então outras produções dele, e inclusive até mesmo, né, com aqui o sentido das palavras, né, que ele então usava, certo? Beleza. Aqui mais ainda informações, né, sobre ele. E, por fim, nós temos aqui Afonso de Guimarães. Outro, então, escritor, né, no caso, que trabalhou o simbolismo. Então, ele, Afonso Henrique da Costa Guimarães, nasceu em 24 de julho de 1870, em Ouro Preto, Minas Gerais. Após os primeiros estudos no ginásio mineiro, né, cursa a Escola de Minas de Ouro Preto. Em 28 de dezembro de 1888, morre Constância, sua noiva, né, filha de Bernardo Guimarães. Então, o amor por Constância estará presente em toda a sua vida e obra poética. Em 1891, ele se transfere para São Paulo, matriculando-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Torna-se promotor e depois juiz em Conceição do Cerro, Minas Gerais. Bom, aí ele então ainda recebe algumas nomeações, né? Por exemplo, ele em 1897 casa-se com Zenaide de Oliveira, em 1906 é nomeado juiz em Mariana, de onde não mais sairia. Daí ser conhecido como o Solitário de Mariana, embora vivesse com a esposa e 14 filhos. Morre em 15 de julho de 1921. Observe. Bom, ele então trabalha o misticismo, o amor, logicamente por Constança e pela Virgem Maria. E morte, né? Eis o triângulo que caracteriza toda a obra dele, de Afonso. Então, misticismo, amor e a morte. Então, ele, logicamente, que tem a sua obra toda caracterizada por estas três, então, características aqui, essas três ideias, né, para não ficar repetitivo, sendo comum a crítica literária considerá-lo o mais místico poeta de nossa literatura, porque, olha só, o misticismo, o amor e a morte são os temas, então, das suas obras, certo? Então, ele sendo, então, considerado esse mais, né, místico poeta de nossa literatura, também o amor pela noiva, morta às vésperas do casamento, a sua profunda religiosidade e a devoção pela Virgem, só poderiam gerar este misticismo, né, que beira ao exagero, tá? Então, o Centenário das Dores de Nossa Senhora é um livro que atesta então esse misticismo, né, do poeta mineiro e a sua devoção. São 49 sonetos, né, que então é um tipo de produção, né, com forma fixa, muito usado pelos simbolistas, né, o soneto, 49 sonetos divididos em 7 grupos de 7 sonetos cada, sendo os grupos dedicados a cada uma das 7 dores de Nossa Senhora. E o número 7 também tem muita questão mística ligado então a ele, né? Como por exemplo, justamente questões de ter anos sabáticos, né, do sétimo representar muito na vida, né, de pessoas que têm a religiosidade como um norte para a sua vida, né? Bom, a morte aparece então como o único meio de atingir a sublimação e de se aproximar de Constança e da Virgem. Daí o amor, né, no caso, aparecer sempre espiritualizado, justamente porque não houve aquela consumação, né? Não houve então em si o carnal. Então, nessa relação, a própria decisão de se isolar em Mariana, sua torre de marfim, é uma postura simbolista, certinho? Bom, e ao lado dessas características, né, logicamente que vão se destacar a linguagem da sugestão, que é em si, né, a grande característica dos simbolistas, beleza? O uso de aliterações
também, como nós vimos em Cruz e Souza, cujo melhor exemplo é o refrão do poema A Catedral, que nos mostra inclusive a autocompaixão no badalar do sino. Tá? Vou ler um pouquinho aqui. Entre brumas ao longe surge a aurora, o hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o arrebol, a catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Então temos aqui a repetição de algumas letras, né, que fazem então toda esta musicalidade, que é uma das características então do simbolismo, né? Logicamente o uso da literação, que é uma figura então de linguagem, não é? E logicamente a sugestão que fica nas então sobreposições de palavras, né, que simplesmente não vão, né, dizer tudo somente pelo significado delas, né, especificamente falando. Então temos aqui mais algumas características, alguns sonetos dele, né, que vocês podem então ler, porque vocês devem então aproveitar essa leitura para terem uma ideia mais vasta e completa destes, em caso, escritores então do simbolismo. Bom, terminamos aqui, gente, o simbolismo. Vamos somente então ver a última questão. Temos aqui: assinale o que for incorreto a respeito da estética simbolista e da poesia de Cruz e Souza. Então, vamos lá. Temos aqui: os poetas simbolistas se opunham ao objetivismo? Sim. Cientificista dos realistas naturalistas? Sim. Cruz e Souza é o maior representante da estética simbolista no país? Sim. Porém, nas primeiras décadas do século XX, observa-se uma grande expansão do simbolismo no sul do Brasil, sendo o Paraná um dos estados com maior número de manifestações poéticas desta escola, seja pelas revistas que foram criadas, seja pelos poetas que foram revelados. Sim, né, nós queremos incorretas, está certo? Por causa do momento conturbado, né, em que então o Sul vivia, né, que se assemelha então ao momento conturbado da história, né, na Europa, que fez com que as pessoas então deixassem, né, de acreditar em si na ciência, acreditassem então, por exemplo, no objetivismo, né, no cientificismo, deixaram de acreditar, na verdade, em toda a estética realista, naturalista, parnasianista. Beleza? Verifica-se na estética simbolista o culto à musicalidade, sim, do poema, em sintonia com a busca da espiritualidade, sim. Um dos temas predominantes na poesia de Cruz e Souza, sim. Nós queremos aqui, não, então, tem essa característica, né, de Cruz e Souza. Para os simbolistas, a poesia, experiência transcendente, que realmente é uma forma pela qual se alcança o sentido oculto das coisas e das vivências, sim. Não é simplesmente pelas palavras objetivas, diretas, tá? E sim pela sugestão. O simbolismo brasileiro recupera de modo inequívoco os procedimentos e os temas do romantismo, valorizando o sentimento nacionalista e as ideias abolicionistas. Olha, até que ideias abolicionistas sim, que o próprio Cruz e Souza, né, recupera essas ideias, mas nacionalista não, tá? E ela recupera de forma inequívoco esses procedimentos do tema do romantismo? Também não, né? Logicamente que parte então do que era característica do romantismo, sim, foi, né, realmente recuperado pelo simbolismo, né? Mas não tudo em si. Beleza? Então, nós vamos ficar por aqui. Terminamos o nosso conteúdo então sobre o simbolismo e na próxima aula vamos dar início a um conteúdo novo, tá? Então, tchau, tchau. Até lá, gente.